Bom, muito bem, pessoal. Vamos aqui agora para a terceira questão, tá bom? A terceira diz assim: num triângulo ABC, o ponto médio do lado AB é M, que é 4 e 3. Se as coordenadas de B são ambas iguais a 2, então as coordenadas de A vai ser quais, né? Eu já montei aqui, a gente está percebendo que o ponto M entre A e B, ou seja, o ponto médio é 4 e 3. O ponto B, a questão me fala aí que é 2 e 2. Só que eu não sei quem é o ponto A. Então eu vou entender que o ponto A aqui vai ser X e Y. Beleza? Porque eu não tenho quem é A. Eu só tenho o B, que a questão me fala que ambas são 2, ou seja, tanto X quanto Y. E o ponto médio entre A e B é 4 e 3, que nem está aqui na questão. O que a gente vai fazer? Vai colocar tudo na fórmula do ponto médio. Vamos lá, vamos primeiro fazer o ponto médio referente a x, tá ok? Eu sei que o ponto médio de xm vai ser x1 mais x2, tudo sobre 2. Aqui, eu sei que o ponto médio de x, de acordo com a questão, vai ser 4. X1 eu não sei porque é pertencente a A, então vai ser x. Enquanto x2, no caso aqui, né? X2 eu sei que vai ser 2. Tudo isso sobre 2. Perfeito? Aqui você pode multiplicar, então vai ficar bem aqui, tá ok? 8 igual a x1 mais 2. Vou passar esse 2 para cá, que vai ficar 8 menos 2 igual a x1. Logo eu sei que vai ser 6 igual a x1. Perfeito? Agora a gente vai fazer a mesma coisa referente ao ponto y, tá ok? Então vamos aqui descobrir ym, só que agora usando as coordenadas de y. Vamos lá. Ym aí, de acordo com a questão, eu sei que vai ser, olha aqui, ó, 3, tá bom? Isso lembrando que é tudo sobre 2. Ym vai ser 3, y1 eu não tenho, porque é referente ao ponto A, e y2, de acordo com a questão, vai ser 2. Isso tudo sobre 2. Mas, Luiz Ricardo, por que aqui y2 é 2? Porque a questão fala que no ponto B as coordenadas ambas são 2. Ou seja, então é tanto 2 em x quanto 2 em y. Tá ok? Aqui nós vamos ter o seguinte. Multiplicando, eu vou ter 6 igual y1 mais 2. Vou pegar esse 2 e passar para cá, que vai ficar 6 menos 2 igual a y1. Desculpa o barulho da moto, tá bom? Aqui fica 4 igual a y1. Ou seja, então quer dizer que o ponto A ele vai ser formado por 6 em x e 4 em y. Vamos ver se tem alguma questão, algum item com... Aqui, ó. Marcou certo, quem marcou o item B, tá bom? Vamos aqui para a quarta questão, que ela é bem simples, tá certo? A quarta questão é bem simples, você está vendo aí a solução da terceira ainda, tá ok? Eu vou só dobrar aqui a folha para a gente poder fazer a quarta. Vamos aqui para a quarta questão, tá bom? Quarta questão, ainda do TD número 5. Diz assim a quarta. Sejam A e B os pontos 1 e 1, 5 e 7 no plano. O ponto médio desse segmento vai ser qual? Na verdade, aqui é bem simples, né? Basta apenas você calcular o ponto médio. Então, se o primeiro ponto é 1 e 1 e 5 e 7, então você vai apenas somar x1 mais x2 e dividir por 2. Vamos ver aqui quanto aqui vai dar. x1 mais x2 vai ser 1 mais 5. Isso sobre 2. Aqui vai ficar 6 sobre 2, que vai ser 3. No caso ym, vai ser y1 mais y2 dividido por 2.
Aqui nós temos que y1 vai ser 1, y2 vai ser 7, isso sobre 2. Aqui fica 8 sobre 2, que vai ser 4. Ou seja, o ponto médio aqui vai ser 3 e 4. Marcou certo? Quem marcou o item A, tá bom? Da quarta questão. Essa quinta, ela é mais uma análise, mas aí o que acontece? A gente vai resolver ela de maneira bem calma para que você consiga entender o que foi que eu quis mostrar aqui nessa quinta, tá bom? Vamos analisar comigo aqui, ó. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota, e a localização de 2 dos seus atuais pontos de parada, representadas por P e Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso, entre as paradas já existentes, ou seja, entre P e Q. De modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são... A gente vai ter que analisar aqui primeiro o ponto de partida do ônibus e o percurso completo, tá? Você vai tomar como base o ponto de partida do ônibus, mas nesse caso, o percurso completo. Então, vamos observar aqui comigo o seguinte, ó. Se esse ônibus parte de P e ele chega até aqui, se você perceber bem, quanto foi que esse ônibus percorreu? De 30 até 550. Ele percorreu 520. Concorda comigo? Olhando para esse eixo aqui, ó, você vai levar em consideração agora essa reta. Então, se essa reta aqui, ó, presta atenção, eu estou contando de P, que equivale a 30, até 550, ou seja, ele percorreu 520. Agora eu vou pegar essa partezinha para poder saber quanto foi que ele percorreu aqui. Eu sei que esse ponto faz referência a 20, concorda comigo? E ele está indo até 320. Então quer dizer que ele percorreu 300. Porque aqui era 20 e ele chegou a 320, certo? Se você subtrair daqui, você vai perceber que vai dar 300. Se você subtrair daqui 550 menos 30, você vai ver como vai dar 520. Em cima dessa análise que a gente está fazendo aqui, eu vou procurar saber, vou fazer bem aqui, tá bom? No caso, a quinta questão. Eu vou procurar saber quanto foi que ele percorreu no total. Se a gente está percebendo que daqui foi 520 e para cima foi 300, eu vou pegar o percurso total que eu vou somar. Que isso aqui vai dar 820. Só que o ponto T, de acordo com a questão, ele vai dividir tanto o ponto Q e o P, né? P e Q, ele vai dividir. Então, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 2. Que vai dar aqui, no caso, 410. Preste atenção, porque o ponto T, ele vai estar entre P e entre Q. E a questão fala que a mesma distância de P para T vai ser a mesma de T para Q. Ou seja, então quer dizer que isso aqui seria o ponto médio, que no caso eu teria que dividir por 2. Tudo bem? Só que, calma, preste atenção. A questão fala o seguinte: de acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são... Só que se você analisar bem aqui, ó, presta atenção, eu comecei a contar a partir do 30.
Tá vendo? Eu comecei a contar a partir do 30. Então, veja, vamos só fazer uma pequena analogia bem aqui, tá bom? Eu diria que 410 ficaria bem aqui, o ponto médio. Vamos só fazer um exemplo, tá certo? Só que eu comecei a contar a partir do 30. Então, o ponto T não vai estar aqui. Porque eu vou pegar esse 30 e vou somar com 410. Que vai dar quanto, hein? 440. 440. Isso equivale ao eixo X. Tá bom? E aí você está vendo o seguinte, ó. Olha bem aqui. É 440 que equivale ao eixo X. E quem seria o equivalente ao eixo Y? Tá bem aqui, ó. 20. Então quer dizer que o par ordenado dessa questão vai ser 440 e 20. Cuidado, tá bom? Cuidado porque talvez alguém poderia ter marcado 410, quando na verdade não é. Tá bom? Por que é 410? Porque eu comecei a contar do 30. Do 30 até aqui. Só que eu vou ter que pegar esses 30 que eu tirei e somar com os 410. Por isso que deu 440. Tá ok? E formando o par ordenado, fica 440 referente a x e 20 referente a y. No caso aqui, item E. Tá ok?